Município de São Manuel, Fazenda Borborema, Chico Fernandes, conhecendo mais um projeto da Ovinocultura de corte brasileiro, tendo a oportunidade hoje de falar aqui de seleção genética da raça Ile-de-France. Chico, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui. Vamos lá para conhecer esse projeto? Por favor, será bem-vindo. Bora lá para conhecer detalhes aqui desse projeto, entender um pouco mais da raça Ile-de-France e da estrutura das instalações aqui na propriedade Fazenda Borborema, aqui no município de São Manuel, no estado de São Paulo. Danilo, falando aqui de reprodução, né, nós estamos tratando aqui de uma raça lanada, o Ile-de-France. Alguns produtores ainda têm um certo receio de trabalhar raças lanadas em função de sazonalidade de cio, né, ou características reprodutivas que ele possa não ter o domínio. O que você gostaria de falar e o que você poderia falar para a gente do manejo reprodutivo do Ile-de-France e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui? Bom, hoje a gente sabe, a gente tem que quebrar esse paradigma um pouco da estacionalidade. O Ile já é uma raça que tem pouca estacionalidade, ele apresenta uma boa parte do ano que apresenta cio. Essa fêmea, ela vinha num trato de exposição, então ela estava melhor preparada, agora a gente está enxugando um pouco ela, e a gente vai entrar com alguns protocolos de reprodução, tanto no rebanho como no animal desse. Esse animal está sendo preparado então para entrar em TE, é um animal que ganhou, foi campeão em algumas feiras, tem um comprimento que a gente deseja, tem uma musculosidade pernil que a gente deseja, então esse animal a gente quer utilizar na TE para tentar passar essas características para os filhos dela. O que você chama a atenção, né, nesse animal que, para quem está trabalhando no rebanho comercial de carne, né, que a gente gostaria que transmitisse dentro aí da DEP, dentro da característica da raça Ile-de-France para os cruzamentos? Esse animal traz um comprimento de carcaça muito bom, em que a gente quer que isso seja transmitido para os filhos, inclusive o posterior dela, que é muito bom também, que é uma parte nobre dentro de uma carcaça, né? E no rebanho geral, a gente também está trabalhando a inseminação artificial em tempo fixo, né? Que seria a inseminação das matrizes com protocolo hormonal, onde a gente também traz genética de fora, com reprodutores escolhidos, com características que a gente quer agregar no rebanho, e pode estar utilizando um sêmen do animal que é desejável para a gente aqui na propriedade. Nós estamos falando de uma fêmea jovem, né? Qual a idade desse animal? Essa é uma fêmea jovem, ela está aí com seus 2 anos. 2 anos? Ela está aproximadamente 2 anos, então agora ela vai entrar nesse protocolo para a gente tentar multiplicar essa genética dela. E aí a gente mostra o potencial genético da raça Ile-de-France, né? Todo o desenvolvimento de carcaça, um animal jovem que já traz uma característica, porque a gente brinca aí muitas vezes falando no linguajar do produtor, né? Características carniceiras, né? Um animal que já traz aí toda essa condição de produção de carne, né? Exatamente, é um animal que tem muito a agregar no nosso rebanho, principalmente pela característica de carcaça dela. Quando a gente percebe uma fêmea jovem, né, comprimento dorso-lombo, né, um arqueamento de costela, musculatura de pernil, né, e uma fêmea que tem aí todo o potencial de transmitir para os rebanhos o que está se buscando aqui no trabalho que está sendo feito aqui na propriedade, seleção genética da raça Ile-de-France. Chico, falando aqui das instalações Fazenda Borborema, você teve o cuidado de fazer um trabalho bem feito aqui de adaptação da área, como você falava conosco, mas pensando sempre em bem-estar animal, né? Fala um pouco pra gente desse trabalho que você vem desenvolvendo nas instalações. Luciano, aqui a gente aproveitou o nosso trabalho equino que eu fazia e nós adaptamos as baias para os ovinos, né? Então, aqui nós temos essas baias de alvenaria, aonde a gente manteve a porta, fizemos um portãozinho menor, e essas baias aqui a gente tem uma melhor divisão dos animais e tem a parte de circulação de ar, tudo a gente prefere bem mais esse lado. Tanto que aqui já são os animais que nós viemos selecionando dos outros lotes para os futuros eventos. E nessas baias, a gente cabe numa baia dessa 3 a 4 animais confortavelmente, os coxos todos de plástico, né? Com adaptados, coxos baratos, o bebedouro, sim, um bebedouro já com a boiazinha, coxo de sal, né? Então os animais permanecem aqui
nós utilizamos eles, esses aqui saem bem menos do que aqueles outros que eu vou mostrar para você. Já é a ponta genética de uma geração. Dentro do seu trabalho de seleção, você veio apertando a seleção. Exatamente. E os mais, dentro do seu critério de seleção, aqueles que se destacam, você já vem trabalhando os animais. Tanto que eles ainda estão com lã de cordeiro. Esses animais serão tosqueados brevemente, mas já tem todas as conformações, ganho de peso, aprumo, bolsa escrotal, tudo de acordo com que, com certeza, eles irão caminhar muito bem. Então são baias de madeira, o chão de terra, e a gente coloca a maravalha. Essa maravalha na limpeza, depois nós jogamos na capineira de capiaçu. Então a gente faz esse trabalho. Estamos fazendo aí todo um trabalho de bem-estar animal, o mínimo básico, bem feito, né? Aí com os coxos, com o saleiro e bebedouro, facilitando aí esse espaço, com o número de animais adequado ao tamanho da baia. Fundamental para buscar esse bem-estar, né? Isso é importantíssimo, né? Aqui não é uma recria de engorda de animais para abate. Então não adianta você ter um monte de bicho ganhando, às vezes nem ganha tanto peso. Aqui eles têm que estar super bem adaptados e confortáveis. Nós estamos num dia quente aqui, inclusive. A gente percebe aqui, né, um local bastante tranquilo, os animais estão bastante tranquilos, bem ventilados, né? Não existe mau cheiro, isento de mosca, né, o que mostra, né, a instalação adequada aos animais, né? Isso. Nós estamos vendo aí um pouco dos detalhes aqui desse trabalho, Fazenda Borborema. Aqui o que a gente seleciona buscando na raça Ile de France? Você vê cordeiros com maior produção, né, com uma boa distribuição de musculatura nos posteriores, animais com boa linha de dorso, né? Animais ainda não estão muito adaptados ao ser humano aqui, né? Linha de dorso, profundidade, né? Borregos jovens, mas tem bastante profundidade, e a caracterização racial. Qual a idade média desses animais aqui? Esses aqui estão de 5 para 6 meses. E a gente já percebe esse potencial de desenvolvimento aí, que a gente mostra todo o desenvolvimento de carcaça, uma boa musculatura, aquilo que você falava, né? Os animais realmente aptos à produção de carne, né? Exatamente. E aí agora eles vão seguindo, claro, se algum ou outro andar para trás, ele vai para o rebanho comercial, né? Como estão vendo aí dos detalhes aqui dos trabalhos desenvolvidos, Fazenda Borborema, município de São Manuel, vendo detalhes da instalação e do rebanho na seleção genética aqui da propriedade do amigo Chico Fernandes. Aqui, Luciano, continuando no trabalho genético, né, visando as exposições, nós temos 2 exemplares, borregos mais velhos que aqueles outros, são animais já com 8 meses, né? Esse daqui é um animal que foi tosquiado, e esse aqui vai para a tosquia agora, porque o evento que eles estão indo, eles precisam chegar com o mesmo padrão de lã, e a gente pode observar na raça Ile de France esse desenvolvimento de musculatura, essa conformidade de musculatura, né? O Ile de France, como foi falado, e depois a gente mostra mais detalhado, a parte de mucosa, de cascos, né? Mas são animais que a gente observa que estão totalmente adaptados ao clima aqui. Respiração tranquila, às vezes o pessoal, esses bichos não aguentam o calor, ó, nós estamos suando, aí eu e você e todos aqui, eles estão tranquilos, e não é porque um está tosquiado e o outro não, que o outro está mais ofegante, sentindo mais calor. Exatamente. A gente tem que lembrar que a lã é um isolante térmico. E aqui está a prova, eles estavam no mesmo ambiente, então tudo bem, tudo tranquilo. E esses são, então, dentro do trabalho que nós fazemos aqui. Hoje nós temos aqui esse 05, de um parceiro nosso, do Dr. Danilo, que hoje é um selecionador da raça Ile de France. É um animal dele, esse aqui é um animal meu, e a gente tem ido nas exposições juntos, e a gente então pode avaliar, né, a genética, que praticamente é a mesma, trabalhando em prol da raça, buscando precocidade, desenvolvimento muscular, ossatura, desenvolvimento de masculinidade, né, boas bolsas escrotais bem posicionadas, não passando da linha do jarrete. Isso é uma coisa sine qua non, e eles, quando eles estão cheios, eles automaticamente entram para a baia. Já estão treinados aqui. Já estão treinados, já deu. E aqui também, a baia onde eu apresento o coxo,
Aqui eu estou fazendo um teste eu já tenho visto em confinamento, né, a utilização do pneu como do pneu, né? E é uma para evitar estresse, né? Apesar que esses daqui, já com 8 meses, eles saem na parte da manhã, das 10 horas, por aí, um pouco antes, eles saem para o piquete. Os mais novos eu ainda seguro um pouco, mas esses que já estão bem adaptados, eles saem para o piquete. Mas isso aqui ajuda bem, viu? Eu recomendo a utilização do tipo pneu de coxo aí. Não só para baia, para galpão também. É que eu não consegui ainda gastar os pneus do carro. Não, brincadeira, mas isso é uma coisa que eu acho que vale a pena. O que a gente percebe aqui, né? São animais aí entre 8 e 9 meses, como você destacava, bastante jovens e que já mostra todo o desenvolvimento, né, que a gente busca na produção de carne, né? A gente vê, nitidamente, quando a gente costuma brincar, né? A gente está olhando para o bicho, está vendo o espeto aqui, está vendo os cortes. E uma coisa que a gente busca muito é a masculinidade nos machos, feminilidade nas fêmeas. Depois nós vamos tirar um lotinho de fêmeas. Isso é uma coisa, essas características secundárias são muito importantes, né? Chanfro bem marcados, bocas bem posicionadas, cara de macho, né? Isso daí é uma coisa importante. Seleção Willy de France, aqui na Fazenda Borborema, do criador Chico Fernandes. Vamos conhecendo detalhes aqui, município de São Manuel, no estado de São Paulo. Luciano, aqui nós temos 2 borregas, uma de 9 meses, a outra de 8, que também saiu daquele grupo seleto lá que nós já mostramos e veio para a baia. Então esse é o trabalho que a gente faz. Separar do lote como um todo os exemplares, os melhores exemplares para nos representar. Aqui a cabanha lajeada do Vajão, do Danilo, e aqui a minha Chico Borborema. O que a gente observa nesses animais? Uma feminilidade, uma cabeça bem posicionada, um chanfro muito bom, fino, feminino, orelhas bem implantadas, paletas com uma musculatura bem destacada, linha de dorso, profundidade de costela e uma garupa bem pronunciada com boa musculatura. Essa aqui que o Josafá está puxando, uma fêmea um pouquinho mais velha, mas a gente observa também um arqueamento de costela, uma profundidade muito boa, uma boa linha de dorso, também com uma garupa, pescoço bem lançado, uma cabeça bem feminina. Se vocês virarem um pouquinho de trás, a gente vê o grande potencial da raça Ilha de France. A musculatura nos seus posteriores, nós já observamos nos machos, e a gente observa as fêmeas, né? A cabanha lajeada do Varjão, por ser mais... a propriedade é um pouco lá de serra, ela é mais indócil. Não, brincadeira, esses animais estão sendo preparados para a produção. Mas o que a gente observa? Uma boa distribuição de musculatura sem atrapalhar a parte funcional e sem atrapalhar o biotipo, a feminilidade, né? E é o que a raça transmite muito para a descendência, né, Chico? Exatamente. Essa característica dessa transmissão. Exatamente. Né? E nós temos o quê? Ancas largas, aonde facilita o parto. Nós temos cabeças, a raça Ilha de France tem cabeças que não é triangular, é uma cabeça retilínea, com isso aí facilita muito o parto. Tem algumas pessoas, mas os bichos são muito grandes, tem que ajudar no parto. Claro, se você colocar uma ovelha pequena, eu acho que qualquer raça que for, com certeza, você vai ter que dar uma assistência. É verdade. Nós aqui pouco temos que dar assistência. Agora, se eu estou aqui andando na fazenda, tem uma ovelha iniciando o parto ali, eu vou ficar avaliando. Se eu estou aqui sem fazer nada, eu vou lá e puxo o cordeiro. Mas não quer dizer que ela está precisando auxiliar. Então, esse é o tipo de material que nós vamos levar nas exposições que a associação, a Associação Brasileira de Ilha de France, a BCIF, no trabalho de melhoramento genético, está buscando esses animais medianos. Não vamos querer mais aqueles animais muito grandes, fêmeas de 100 quilos, machos de 150 quilos. Aquilo custa para comer, ele come a porcentagem do peso vivo, né? E animais que ainda vai transmitir para a produção essa harmonia da conformação do seu fenótipo. Perfeito. Vendo detalhes aqui da raça Ilha de France, feminilidade, habilidade materna, produção de cordeiros com animais nascidos pesados, desmamando cordeiros pesados, buscando que o mercado quer produção de carne para atender o mercado cada vez mais exigente do mercado da carne de cordeiro. Bom, Luciano, esse exemplar aqui, para nós, coroa todo o trabalho genético das gerações que eu tenho aqui. Esse animal nascido em 2023, representa muito o que nós queremos
aqui no nosso trabalho de melhoramento genético, um animal que apresenta linhas muito profundas, uma linha de dorso muito boa, uma profundidade de costela, uma profundidade de musculatura, deixam um conjunto muito harmônico, uma cabeça muito expressiva, um chanfro forte, com as narinas e o maxilar forte, a boa pigmentação dentro do padrão da raça, ou seja, os cascos brancos, as mucosas sem pigmentação preta ou marrom, que seria um problema. E esse animal também tem uma importância para nós aqui, que ele é filho de um reprodutor chamado Chico Borborema 1000, um animal que foi produzido por nós aqui, não participou em feira devido à pandemia, e hoje ele está trabalhando nos rebanhos de duas criações que eu considero as mais expressivas dentro da raça de France, que é a cabanha São Paulino e a cabanha Luizinha. Então, para nós, da Chico Borborema, poder ter uma genética lá sendo utilizada por duas cabanhas de extrema importância dentro da raça de France, é um coroamento de um trabalho genético, de uma seriedade, buscando animais que não são grandes, são de porte médio, boa ossatura, bem harmônico nas suas partes, com um bom volume de musculatura e um padrão racial que nos agrada muito. Então, este animal agora será utilizado no repasse da inseminação artificial, tanto no rebanho Chico Borborema, quanto no rebanho Lajeado do Varjão. Como você chamava a atenção, né, Chico, é o trabalho que vocês têm desenvolvido de seleção genética, buscando um animal muito equilibrado, muito harmônico, num tamanho, né, menor do que tradicionalmente a gente vinha vindo ao longo do tempo do Ile-de-France, com todas essas características, né, de um animal de produção de carne, né, trazendo aí todo esse equilíbrio, essa harmonia do animal. Né? Esse animal já foi premiado na exposição do ano passado em Londrina e aqui em São Paulo, então ele está galgando bastante espaço de expressão dentro do nosso rebanho. Perfeito, vendo detalhes aí do padrão da raça Ile-de-France, né, buscando a excelência na produção de carne e animais, na seleção genética que transmita aos descendentes aquilo que o criador comercial vem buscando. Esse é o procedimento, então, de diagnóstico de gestação dos animais que foram protocolados. Eles estão com aproximadamente 35 dias de gestação, onde a gente tem aqui já a presença de desenvolvimento do embrião dentro do útero da ovelha. Aqui em cima a gente tem a formação já do cordão umbilical e embaixo o cordeiro se formando. Está bem recente, né, doutor Danilo? Então, falando aqui de quanto tempo de gestação? Aproximadamente 35 dias. 35 dias. Então aí, uma ovelha, né, aqui fazendo a Borborema, a gente tem a oportunidade de ver esse trabalho aqui da reprodução, que é o diagnóstico de gestação. Falando em diagnóstico de gestação, doutor Danilo, a importância de o produtor usar a ferramenta como, por exemplo, a ultrassonografia. Isso aqui vai trazer um benefício muito grande para o produtor, porque ele vai agilizar a sua produção. Uma ovelha, se a gente pensar que com 35 dias a gente já tem o diagnóstico se ela está prenha ou não, e direcioná-la para um manejo já nutricional adequado, para uma fêmea que está gestante, já é um ponto positivo. Agora, se ela estiver vazia, ele já pode trazer ela de novo para o protocolo e voltar a cobrir ela. Até, posteriormente, em várias tentativas, ela não emprenhou, a gente pode direcionar ela para o descarte, que é um animal que não é produtivo. Que vai para o abate, efetivamente. Exatamente. É ter critério de seleção aí dentro do rebanho, né, para fêmeas produtivas de fato na propriedade. Né? Sem dúvida. A gente costuma brincar que é uma inquilina que tem que pagar aluguel, né? Quer dizer, sim. Pôr cordeiro no chão, né? Nós estamos vendo os trabalhos de diagnóstico de gestação aqui na propriedade com esse lote de borregas, né? E que após o período aí da monta, passando por um protocolo hormonal, nós estamos vendo aí o procedimento do diagnóstico de gestação por ultrassonografia. Então, nesse diagnóstico dessa fêmea, a gente já tem aqui também o diagnóstico de prenhez, tá? Onde a gente tem a formação do útero e logo abaixo a formação do embrião aqui. Aí, olha lá, mostra para mim lá. Isso aí. É um resultado positivo aí desse protocolo, né, que foi realizado, tanto o protocolo hormonal como a monta
já uma presença positiva desses animais aí, né? Gerando resultado. Pô, Chico, manejo reprodutivo, né? O propósito da expedição é mostrar as diversas nuances da ovinocultura, da caprinocultura brasileira, produtores de genética, produtores também comerciais produzindo carne para atender o mercado brasileiro. Raça Ile de France focada na produção de carne. Para o produtor que está nos acompanhando, que tenha o interesse em trabalhar as raças lanadas, ou mesmo outras raças, um cruzamento, né, fazendo aí choque de heterose, como é que você tem conduzido aí, você que já trabalhou muito tempo com o rebanho comercial, a condição do manejo reprodutivo? Luciano, primeiro ele tem que conhecer a raça que ele vai utilizar. Nós temos raças mais estacionais. O que é mais estacionais? Vão começar a ciclar a partir de janeiro, fevereiro, março. Nós temos raças que são muito pouco estacionais, como o Santo Inês, o Dorper e o White Dorper. E temos raças intermediárias, no caso o Ile de France e o Poodle Dorset. Né? E essas são ferramentas importantes que ele tem que saber o que ele vai querer. Por quê? Nós já tivemos casos de criadores que compraram reprodutores de raças estacionais, muito estacionais, e reclamando em setembro, outubro, novembro, que o carneiro que ele comprou não cobria. Não estava acompanhando as matrizes. O cara não leu lá que a raça dele é assim. Característica reprodutiva não... Exatamente. Eu já utilizei há um tempo atrás, eu tinha um rebanho comercial muito grande, eu já utilizei várias raças. E a minha opção no Ile foi exatamente porque eu analisei que a partir de outubro, final de setembro, outubro, em anos bons, não ano de seca como nós tivemos, claro, mas em anos bons, o carneiro já corria atrás das ovelhas, já começava a se interessar. Foi a minha opção no Ile de France. E aí, outro ponto que eu levo em questão é o seguinte: como é a infraestrutura que você tem para receber essa aparição na sua propriedade? Perfeito. É muito mais barato você fazer manejo reprodutivo do que começar a construir barracão para aumentar, né, o rebanho, né? O rebanho. Claro que eu não sou contra você melhorar a estrutura, mas às vezes a pessoa se aperta em querer fazer um barracão maior ou um aumento de barracão, sendo que ele tem uma máquina, uma ferramenta que ele pode escalonar essa produção de cordeiros. Com isso ele pode colocar no mercado em determinadas épocas. Sem necessidade de ampliar a estrutura, né? Exatamente. Eu queria pegar esse gancho dessa sua experiência, né? Falando aí dentro desse foco. Nós estamos aí vendo um mercado, e eu tive a oportunidade nessa visita aqui no estado de São Paulo de ver em vários momentos, né, visitando aí processadores, frigoríficos e terminadores, a demanda por cordeiro, faltando cordeiro no mercado, né? O que, de certa forma, traz para a gente uma visão de que precisam produzir cordeiro. Né? Aí dentro dessa estratégia, nós vamos ter a oportunidade daqui a pouquinho de ver aqui tosquia, né? Ver na prática da tosquia, entender um pouco desse processo de tosquia. Nós estamos aqui com um lote de borregas, né? Você chamava a atenção, inclusive, que aqui é até resultado de um trabalho que você fez, borregas que têm idades diferentes aqui, de 2 lotes diferentes. Sim. Falando aqui desse lote, de forma didática, para quem está nos acompanhando, quando que você faria essa tosquia, né? E se você for dividir esse lote em 2 ou 3 lotes de monta, como é que você vai conduzir esse rebanho, pensando aí na sazonalidade sim e na tosquia? Sim, de hábito, né? O normal é você fazer a tosquia das matrizes no início da chuva, da época de chuva, ou seja, setembro, outubro, esse rebanho deve ser tosquiado, né? Isso aí auxilia, inclusive, um flush natural para a época de monta, que você, dependendo da raça, né? Você vai estimula a ovelha a consumir mais, e com isso ganha de peso. Isso daí, quando você faz a divisão de lotes, o fato de você ter tosqueado, por exemplo, em outubro, e você vai começar um lote na parte reprodutiva, na reprodução, em março, pô, não é que você vai ter que tosquear de novo o rebanho. A única coisa em que, quando você escalona os lotes, você tem que tomar cuidado, e no meu ponto de vista, aquelas ovelhas que você escolheu como último lote de monta, uma monta em maio, abril, né? Essas ovelhas vão parir já com quase 1 ano de lã, ou até mais. Pois já está próximo de tosquear de novo, né? Já está próximo de tosquear de novo. O que a gente recomenda? Ou você faz uma tosquia, com meia lã, que a gente chama, né? Então, esse lote que você vai fazer a cobertura em abril e ele foi tosqueada em outubro, você tosquia novamente o rebanho. Ou
tomar o cuidado que 1 mês e meio antes do parto, você faça essa tosquia, para que essas ovelhas recebam num ponto crítico, onde a lã pode começar a atrapalhar o desenvolvimento dela, o estado nutricional dela, e ela está tendo que cuidar do cordeiro, ali dentro da barriga, né? 75% do crescimento do cordeiro no terço final de gestação. Então, se você tosquia nesse momento, o que vai acontecer? Ela vai ganhar aquele peso, aquele flanche, visando o ganho de peso do neonato. Então, na prática aqui, só para a gente entender um pouco desse bate-papo que nós estamos falando de reprodução, vamos hipotizar que nós temos aí um lote, um rebanho de 100 ovelhas, né? E a gente vai dividir em 3 lotes de monta para termos cordeiros, né, em épocas diferentes do ano. Você vai ter um lote parindo, um lote gestante, um lote desmamando e assim sucessivamente. Então, nesse caso, tosquia todo mundo em outubro, setembro, outubro, o lote todo. 1/3 do lote você vai começar uma monta logo em sequência, ali em novembro, por aí. Né? Depois um outro lote 60 dias depois, janeiro, um outro lote lá para o final de março, por aí. Quer dizer, essas ovelhas que vão ao primeiro lote de monta, você não precisa, quando ela estiver parindo, você não vai precisar tosquear. Nada. Só aquele último lote. Só aquele lá na frente você vai ter... Em que o produtor, ele tem que decidir. Se ele tem uma mão de obra na fazenda que faça isso, ou tem o tosqueador, como nós temos aqui no estado de São Paulo, o que compensa para ele? Chamar esse profissional para tosquear essas 50 ovelhas que você vai pôr em monta em abril, maio, ou quando esse vier tosquear o rebanho inteiro, essas ovelhas vão estar chegando no ponto de tosquia. Aí ele vai tosquear o rebanho normal, e essas ovelhas, o único cuidado... É que ela está gestante ali. Só tem eu já tosquei no terço final de gestação, o tosqueador cuidadoso, o cara que vai amarrar, não chutar, tudo ser cuidadoso. Com certeza. É maravilhoso. Inclusive, eu já estudei várias vezes de quando eu tinha um rebanho grande, eu falei, eu vou fazer a tosquia pré-parto, porque a ovelha pare limpa, os envoltórios, né, fetais, bexiga, acúmulo ali de sangue, etc. Away, aqui, away. E aí, você tem, e nesse caso específico que nós estamos vendo, a gente tem 3 lotes de nascimento, tem animais que já foram tosqueados, tem esses animais, coincidente primeiro aqui, ó, isso aqui ainda é lã de cordeiro. Ela não foi tosqueada, ainda. Nós vamos, porque ela nasceu mais tarde, desmamou agora, né? Então vai ter que vir fazer uma tosquia das cordeiras do ano, tanto os machos como os fêmeas, no meu caso, que é genético. Se o meu rebanho fosse produtor de carne, já não teria mais nenhum macho aqui, e aí a gente faria a tosquia das cordeiras. Né? É importante você que está nos acompanhando, independente se você vai trabalhar com raças de pelo ou raças lanadas, o importante é conhecer a raça e os manejos para você aplicar. Todas elas extremamente aptas a produzir carne, animais fantásticos, com um mercado cada vez mais buscando cordeiro. Conhecendo aqui detalhes, Fazenda Borborema, com Chico Fernandes aqui no estado de São Paulo, município de São Manuel. Vamos lá conversar e conhecer mais coisas, que tem muita coisa para a gente ver hoje aqui. Pô, Chico, nós estamos falando aqui de práticas, né, que estão aí, de certa forma, ligadas a rebanhos lanados, né? No caso aqui do Ile-de-France, nós estamos falando aqui da tosquia. Daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de ver a tosquia aqui na prática, ao vivo, né, uma demonstração. Mas falando aí do rebanho propriamente dito, né? Muitas vezes os produtores têm uma certa resistência de trabalhar com rebanhos lanados, principalmente aqui na região sudeste, por conta da prática da tosquia, ou por não saber fazer, ou por achar que isso é uma prática difícil de ser feita, né, ou por entender que não tem profissionais que façam, e às vezes o produtor também quer comprar tosqueadeira. Então, como é que você vê isso? O que você acha que pode ser organizado para que esse produtor, o problema da tosquia, não seja um impedimento de trabalhar a raça? Certo. Primeiro, Luciano, que a gente tem que pensar que a tosquia, ela começa a ser problema depois de 1 ano de período desta ovelha não ter sido tosqueada, né? Quer dizer, do nascimento a 1 ano ou a cada ano? Cada ano. Ciclo de 12 meses. Ciclo de 12 meses. Então não é uma prática que ele tem que fazer várias vezes aquele animal ao longo do ano. E eu vejo às vezes um erro muito grande. O criador tem um rebanho pequeno, vamos citar 50 ovelhas. E aí ele resolve, eu vou comprar uma máquina de tosquia para que meu funcionário, que, vamos dizer, está ali ainda aprendendo, mexendo, vai tosquear.
A máquina de tosquia não é pegar, ligar na tomada e sair tosqueando. Claro, existem detalhes, existem lâmina, afiar, posição. saber que lâmina que é, posição, a pecinha ali de dentro do copinho. Bom, enfim, hoje nós temos profissionais que cobram, no nosso caso no estado de São Paulo, está se cobrando R$10 por cabeça para ser tosqueada, fora deslocamento, dependendo. E é normal que o tosqueador faça uma rota, então Claro, não é o mais que produtores, pesa. né? Exatamente. Então ele vai ter um investimento de R$500 a cada ano, se ele ficar com as 50 ovelhas, e hoje nós temos aquela máquina manual, Oyster, aquela portátil ali, ela para rebanho de campo, ela é muito complicada. Ela não serve, ela serve para animais de cabanha. Animais, preparar um animal para exposição. Exatamente. Né? E aquela profissional que você vai ver que eu tenho aí, hoje no mercado ela é acima de 5, 6 mil reais. E se for tesouras inglesas à lista, isso até pode dobrar. Para que fazer um investimento desse se você tem profissional? Outra ferramenta importante, no caso, por exemplo, específico da Aspac em São Paulo, todo ano ela faz um curso de tosquia. É bom você falar, exatamente. Então, os criadores têm que se unir. Luciano, eu vou falar uma coisa que não é a tosquia, me levou a isso. O mal do criador de ovelha é que ele não olha o rebanho e tá vendo aqui, ó, todas as ovelhas juntinhas. Né? Nós não somos agregados. Não somos igual, não somos agregados. Então, às vezes, eu crio ovelha, um cara que ia a 10 km que ia tal, em vez de ligar e falar, escuta, você vai tosquear, vamos chamar o cara, vai aqui, vai ali. Faz uma rota ali. Né? Ou então, pô, eu tenho um funcionário joia que ele quer aprender, eu também tenho. Vamos contratar o Zé lá, o Zé vem aqui, fica 3 dias aqui, ensina a tosquia para aquele funcionário. Nos unimos mais, né? Aproveitar, inclusive, fortalecer as nossas associações. Esse é o que precisa. Aí as PAC, nós vamos falar de associativismo, as dias de passagem, associativismo aqui é o sobrenome do Chico, porque há muito tempo trabalha em várias associações, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas a tosquia é como a produção de cordeiro, o comércio de carne de cordeiro, é um ponto importante de elo entre os produtores. Com certeza. E se a tua associação no estado, ou o teu sindicato rural, o próprio Sebrae, né? O Sebrae hoje está se movimentando, eu sou da ARC, sou da Câmara Setorial Nacional, está existindo, apresentando um programa de que o Sebrae faça um trabalho de consultoria como fez no passado. Essas entidades, você tem que ir lá e falar, vamos fazer um curso. Bom, no caso específico de São Paulo, nós já temos. E às vezes o criador, eu não vou mandar meu funcionário, porque, depois ele vai trabalhar para outro. Você tem que investir. Claro, lógico. A gente tem que ter uma visão mais aberta. Que bom que você teve uma pessoa que você deu condição para ela e ela foi ganhar mais de novo lá. Você pega e começa tudo de novo, né? Então, a tosquia não é um bicho de 7 cabeças. Não é por conta da tosquia que ele vai deixar de ter um rebanho ou uma raça, né, que tenha aptidão de produzir carne. Com certeza. Disso, né? O benefício é o quê? Uma ovelha lanada, você solta numa pastagem, se chover 60 milímetros, ela está lá pastando, levando a chuva na boa, ela não sente. Né? Então, todas as raças são boas e tudo. Você tem prós e contras que tem que ser avaliado, né? É importante a gente falar que dessa prática da tosquia, nós vamos ver agora que a tosquia na prática sendo feita, não é mais importante entender que se o produtor não quiser fazer a tosquia, ele pode ter profissionais que façam um custo adequado e que ele vá conduzir o rebanho sem nenhuma dificuldade. Vamos lá ver a tosquia? Vamos lá. Vamos lá para a gente entender e conhecer um pouco desse trabalho da tosquia aqui na Fazenda Borborema. Pô, Chico, nós vamos ver uma prática aqui extremamente interessante. Aliás, dessas visitas que nós estamos fazendo com a Expedição Meia Brasil, é a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de ver a prática da tosquia no rebanho lanado, no caso aqui o Ile de France. Chico, fala um pouco para a gente aqui dessa tosquia, da prática e por que da tosquia sendo feita. Olha, os animais lanados, pelo menos uma vez por ano, tem que ser tosqueado. Tá? Por isso que às vezes as pessoas fazem um carnaval, bicho pirã, mas na verdade o prazo de intervalos de 1 ano não tem problema nenhum para o animal lanado. No caso aqui, essas fêmeas, essas cordeiras, elas estão indo para exposição. E a raça Ile de France tem que ter um padrão de altura de lã. Então, para cada evento que a gente faz, nós temos que fazer uma tosquia estratégica, que a gente chama. O Josafá aprendeu, nós temos a máquina profissional, ela pode ser a outra, aquelas que a gente vê no mercado, não tem problema nenhum. Então, a gente seleciona os animais e a gente não vai deixando a lã crescer muito,
sempre pensando no evento. Então é aqui que nós vamos fazer. Vamos ver a prática aqui da tosquia, né? O animal ele é contido, né? O animal sai lá do tronco, como a gente viu lá do brete. Vai ter um momento agora aqui da amarração do animal, a contenção do animal, para utilizar essa tosqueadeira, que é uma tosqueadeira suspensa, que ela tem aqui um eixo, uma mangueira central, onde você liga a tosqueadeira profissional. E a contenção do animal é fundamental, né? Porque haja tranquilidade nesse manejo. Segurança e tranquilidade. Hoje existe aquela a tosquia Tally Hall. Sim. Mas ela é muito específica e não é muito utilizada porque judia muito do tosqueador. Com certeza, a posição o cara tem que ser muito mais sabendo. E aqui a tosquia sempre começa pela cabeça, né? A gente faz a limpeza da cabeça e aí vai indo para o tronco de manejo. Nós estamos vendo aí já o equipamento sendo conectado, sendo ligado, né? Sempre se utiliza um óleozinho, dois tempos. Tem que ter uma água, um baldinho com água para limpar. As pessoas não utilizam, porque senão começa a graxa começa a atrapalhar o fio. Né? E aí a prática, né? Também tem o tratador do cabanheiro treinado para fazer, né, Chico? E a gente acha que é muito complicado. Claro, não é fácil, mas depois que a pessoa tem prática, vai embora. Vai embora, né? E o tempo de tosquia, isso depende, não é o mais importante. Claro. Às vezes você vai mais devagar para evitar alguns cortes. Né? Até interessante se comentar aqui do tempo, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, onde a prática da tosquia ela é feita para comercialização da lã, já tem uma estrutura de bancada, de um patamar sendo conduzido e muita prática lá, inclusive tem até um campeonato de tosquia, né? Exatamente. E nós aqui, Luciano, quando a lã valia dinheiro, nós fazíamos na Expovelha o campeonato de tosquia entre os cabanheiros. Só que era tesoura martelo. Na mão, e era uma farra, porque era o último dia, eu fornecia as ovelhas e os caras tosqueavam, ganhavam prêmio, era uma farra. E você imagina, a primeira safra de lã que eu tirei aqui da propriedade, eu enchi uma Kombi de lã. Foram 400 quilos de Kombi. Dava eu dirigindo e o resto era Kombi. Eu levei em Jacareí, na Lavalpa, existia um edifício lá na Lavalpa, eu recebi 1.700, o equivalente a 1.700 dólares. Até quando eu levei o dinheiro pro meu pai, ele falou: você resolveu parar com as ovelhas, vender umas ovelhas? Eu falei: não, pai, é a lã. Então, veja como foi esse mercado maravilhoso. Né? O mercado da lã, você tem uma participação muito forte dos criadores lá no Rio Grande do Sul, no sul, no modo geral. O mercado da lã, o preço está muito ruim. Esse mercado depende muito do mercado mundial. A lã é um produto muito específico hoje, infelizmente, de acordo com os maiores consumidores, que é China, a Rússia, né, aquela região da União Soviética antiga, e o mercado baixou. Com isso, os países especializados em lã, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, produzem lã de merino, Argentina, lãs de primeira qualidade, são os primeiros países a vender a lã. O Brasil hoje, você tem lãs de merino e de alcorredade, que ainda existe um mercado interessante, mas não bem abaixo do mercado do valor histórico. Essa lã de Ile de France, Sutex, infelizmente, o mercado, pelo menos para nós aqui em São Paulo, não existe valor financeiro. O mercado porque tem que ter qualidade e volume para que compense mandar para o Rio Grande do Sul, para os lanifícios, né? É a mesma história do cordeiro. Para você ter um mercado firme, você tem que ter qualidade, quantidade e uma escala de escala, né? Então, infelizmente, hoje essa lã não está tendo valor nenhum. Mas eu, por muitos anos na minha criação, a lã abatia todos os custos de produção. O cordeiro entrava livre no bolso. Nós estamos vendo aqui detalhes aqui da tosquia. Nós vamos mudar a posição aqui, que nós estamos gravando, nós estamos filmando, para você ver um pouco mais aqui desse manejo que o seu sapato está fazendo lá nesse momento. Vamos mudar a posição para você acompanhar mais de perto.
coração do agro paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo e, através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais, juntos tornando o futuro do agronegócio mais sustentável. Bom, nessa visita de hoje aqui, é difícil a gente vir aqui para falar só de ovinocultura ou só do contexto da produção da ovinocultura, no caso específico aqui da raça Ile-de-France. Mas eu estou aqui ao lado de uma pessoa, lenda viva da ovinocultura paulista e de outros trabalhos sendo desenvolvidos ao longo da sua história profissional Brasil afora. Falar de ovinocultura e falar de Chico Borborema sem tratar de alguns assuntos é ir a Roma não falar com o Papa. Então a gente tem aqui que puxar alguns temas aqui, alguns assuntos que são fundamentais. Chico, você tem uma história, né, de vida, uma história profissional no associativismo, né? Você teve um trabalho desenvolvido aqui com a ASPAC, a Associação Paulista dos Criadores de Ovino. Você vem desenvolvendo um trabalho agora aí na Associação Brasileira dos Criadores de Ile-de-France. Você é técnico da ACO, Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, né, técnico do registro genealógico. Quer dizer, o associativismo também está no seu DNA, né? É um trabalho que você veio desenvolvendo. Como é que a gente pode falar aí, Chico Borborema e associativismo e vice-versa? Na realidade é uma coisa que eu sempre me questionei, né? Porque nesses anos todos, que são 40 anos de atividade associativista, eu sempre tentei, me questionei de me desligar disso, principalmente eu como criador. Mas raramente eu consegui isso, né? E a gente tem essa vida de associação começou no cavalo Appaloosa, no qual eu fui o primeiro inspetor da raça. Uhum. Naquela época, o grupo que tocava a associação, eu no meio fui inspetor, depois eu fui diretor técnico, e foi muito parecido com a ovinocultura, porque era uma raça nova, dentro de um meio onde existia o quarto de milho, manga larga e tal, e nós, os cavalos pintados, tínhamos que fazer barulho. E nós fazíamos barulho. E quando eu decidi criar ovelha, e foi por influência do professor Edson Ramos de Siqueira, professor da Unesp de Botucatu, hoje está aposentado, mas naquela ocasião, eu fui pedir uma orientação, porque através do cavalo eu via a ovinocultura no Brasil, eu via no Nordeste, eu via no Rio Grande do Sul, aquela toda estrutura de lã, aquele comércio, aquela loucura, rebanho de... Quando eu comecei a criar ovelha, o Sul tinha 13 milhões. 13 milhões, é verdade. Você tropeçava na ovelha. Era muito focado na lã, que tinha um valor comercial muito tinha forte. Tinha cara que comprava campo e financiava com a safra da lã. E eu olhava aquilo e falava, nossa senhora. Eu ia para o Nordeste, aquele rebanho de ovelhas que eu não sabia que era ovelha, achava tudo que era cabra, porque não tinha lã. Depois eu aprendi, né? Rabo para baixo é ovelha, rabo para cima é cabra. E via aquela carcaça, e comendo, ia lá no Nordeste, comia o bife, chegava no Sul, aqueles bifes milanesa, aquelas coisas que eu nunca tinha visto. E tendo aula de ovinocultura aqui na Unesp, eu sou zootecnista, formei em 83, e o professor Edson falando, eu cheguei para o professor, e aqui dá para criar? E aí foi o engate, aí como é que é o start, né? Aí a primeira coisa que o professor veio aqui, nós olhamos, tem condições, logo em seguida ele falou que a ovinocultura era uma coisa que tinha que unir criadores, ela tem que ser unida e tal, reativamos as PAC, eu estive nesse movimento de reativação em 84, depois eu comecei a criar, em 84 também foi tudo bem, em 86 nós colocamos um presidente, o Prúculi, que era o presidente na época em 1972, que ele foi o último presidente ativo, voltamos com ele em 84, e aí ele chegou e falou, Chico, uma gestão para mim tá bom. Aí eu fui procurar alguém de cabelo branco, né, e não tinha, e a música da cadeirinha, acabou as cadeiras, eu fiquei de pé e eu assumi as PAC em 86. Então, mas era uma coisa muito vibrante, sabe, Luciano? Eu, novo, 26 anos, acho que eu tinha, nem era casado ainda, mas você fazia movimento de ovelha, era vespeiro. Você fazia, as PAC faziam dia de campo, nós tínhamos todo mês curso básico de ovinocultura na Unesp de Botucatu. Todo mês eu e o Edson ficava dando curso dentro da faculdade, eram 30, 35 pessoas. Você
o senhor toca num ponto que chama a atenção do trabalho das PAC, que foi, ao longo desse tempo, a construção de inúmeras parcerias, né? Vocês Sim. sempre trabalharam com parcerias, Sim, né? sempre. Porque sozinho não dá certo, né? Fato. E aí, ao longo desses anos todos, a ovinocultura cresceu. Eu depois de 17 anos, na minha primeira passada, eu passei as PAC, saí da presidência, mas fiquei como... Aí já era técnico da registro. E aí teve a época da FEINCO, que foi uma coisa maravilhosa, né? Mas não tinha uma base sólida, né? Os alicerces não estavam bem consolidados. E aí virou uma moda, virou um negócio de ego, o criador entrando em ovelha, investindo sem muito... Mas foi uma fase muito importante. Claro, teve o seu papel de muito difundir, importante. de divulgar, principalmente algumas raças. O que girou de dinheiro, de raça. É verdade. O evento foram 8 anos, acho que de FEINCO, 9 anos de FEINCO. Foi uma época maravilhosa. E hoje a gente observa, né? Eu saí da associação, da ASPACO, fazem 2 anos, né? Porque eu me senti no direito de ser criador de ovelha. Eu me dedicar um pouco mais. Eu me senti no direito de estar aqui na fazenda e não saber se o Luciano foi recebido pelo Chico, se a raça Dorper, não sei, se a exposição tem gente, não tem criador, o que é o rolo, arrumar. Eu me senti, eu falei, não, eu preciso terminar o meu ciclo nesse mundo, me preocupando com dois fatores, com a minha raça, o que envolve a minha raça. Né? E, por outro lado, você também está lá dentro da Associação Brasileira do Idefrance, né? Não, eu sou vice-presidente lá, então a gente está envolvido, e sou vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores, da ARCO, faço parte da Câmara Setorial Nacional, e aí mas aí já é um outro foco. Eu sou uma pessoa consultiva lá, eu não me envolvo nos problemas do dia a dia. Como no caso as PAC te exigia, né? Então, tem um sangue novo aí, claro, o presidente Rafael, um abraço, nova, Rafael, verdade. Né? E que está tocando a Melissa, né? Então eu me senti nessa obrigação. E é interessante, porque até hoje eu fico, às vezes, falando, hoje mesmo, aqui agora, você fala, não, eu fico falando, eu ia falar, todas as raças são boas, né? Porque durante 17 anos eu falei que todas, e são mesmo. Claro, porque você não podia... Agora, o Willian é diferenciado. Agora você vai puxar a brasa para a sua sardinha, né? Então é uma coisa que eu preciso deletar da minha vida. Aí. Chico, e aí eu queria aproveitar a oportunidade, né? Durante essa rodada que eu tenho tido a oportunidade de conhecer os estados na criação de ovinos e caprinos, com mais detalhes, com mais profundidade, ao longo desses 14 anos também como criador, a gente sempre ouviu falar, e mais do que nunca a gente está vendo agora, que o mercado é um mercado comprador, que falta cordeiro no mercado. Por outro lado, a gente vê alguns criadores temerosos ou receosos de ampliar a produção por não enxergarem que o mercado vai absorver essa produção. O que está faltando para a gente juntar essas pontes? A união. A união. Eu acredito e tenho certeza disso, eu já andei na Argentina, andei no Uruguai, fui para a África do Sul, fui para a Namíbia, né, e eu vejo tudo ligado à ovinocultura, são grupos de produtores. Então, eu tenho hoje, claro, se eu tenho 1000 cordeiros prontos hoje, eu sei que aqui em São Paulo eu vou ter dificuldade de colocar. E se tiver condições, eu sei que alguém vai chegar para mim e vai querer jogar lá embaixo. Porque é a lei do mercado. Cara. Agora, se nós temos uma estrutura, uma cadeia produtiva coordenada, organizada, você que tem 1000 matrizes, você vai escalonar a sua produção para você abater. Eu fui consultor do Sebrae durante 9 anos da minha vida, eu peguei 3 grupos de regionais, Bauru, Ourinhos e Itapetininga. Lá, principalmente em Bauru, que tinha um núcleo da ASPACO, nós conseguimos organizar abate em grupo. Escalonando a produção. Luciano, você acredita que tinha produtor que você considerava, você sabia que ele tinha lá 50 cordeiros para entregar no grupo, para a gente levar lá, na época era o Calpig, lá em Boituva, ali, Tatuí, né? E chegava o lote do cordeiro do cara, eu falava, mas cadê os cordeiros? Você trouxe esses pequenos?
Ah, não, aqueles lá eu deixei, sabe, eu tenho uma clientela. O cara trazia o refúgio para engordar e depois reclamava que não dava ganho de peso, que ele tomou tinta. Então, falta no brasileiro essa organização, essa união em cima. Então, eu sempre batalhei dentro das associações, vamos divulgar, vamos trabalhar em cima de rebanho comercial. E aí vem um outro lado da história, né, aproveitando essa sua experiência no associativismo, nós temos aí, né, e eu tenho falado isso, repeti em algumas dessas visitas aqui pelo estado de São Paulo, e não poderia deixar a oportunidade, pela sua experiência de tocar nesse assunto aqui, fazendo aí levantamentos, né, de dados para poder fazer relatórios finais dessas viagens que eu tenho feito da expedição. Eu fiz um levantamento do consumo de carne e proteína animal no Brasil. E se você pegar a média dos últimos 10 anos de consumo de proteína animal, de boi, porco, frango, o brasileiro consumiu per capita nos últimos 10 anos 43 quilos de carne de frango, 36 de boi e 17 de suíno, né? Média per capita nos últimos 10 anos. E a gente tem um número histórico aí, né? Até um número que a gente ainda fica buscando essas informações, que nós estamos patinando com 1 quilo de carne de cordeiro ano por habitante ano. Né? Um número que parece mágico, né? A gente não vê muito mudar isso. Mas em que pese ainda termos um consumo ainda pequeno, né, com base nesses dados, ainda tem uma importação de carne forte. E o ano passado, no levantamento que eu fiz com o fechamento do ano de 2023, nós tivemos importação de carne do Uruguai, da Argentina, do Chile e da China. 17% da nossa compra de cordeiro do ano passado veio da China. Quer dizer, como é que a gente pode conceber a importação de carne ovina com esse potencial que nós temos de produção? Onde é que nós estamos errando? Nós não temos organização, né? É uma cadeia desestruturada, então ninguém pode contar com a carne de cordeiro produzida por nós. Nenhuma rede de supermercado, nenhum restaurante de qualidade. Hoje ainda nós temos, aqui no caso de São Paulo, nós temos um ou outros produtores com marca própria que estão se comprometendo, têm o compromisso de entregar cordeiros em determinados lugares, mas em larga escala nós não temos. E aí vem o fator financeiro. E eu lancei isso em 90 e pouquinho, 1990 e pouco, contar um pouco de história. Eu e o professor Edson fomos no Wessel, uma carne famosa em São Paulo, de cortes especiais, e nós fomos lá no Wessel oferecer esse trabalho de um cordeiro, a gente já tipificou o cordeiro chamado Cordeiro Paulista, até há uns anos depois foi feito um trabalho para dar uma origem à marca Cordeiro Paulista e tal. E aí chegamos para o cara, vamos incentivar, e eu lembro, os valores eu lembro bem assim, esse cordeiro a gente entregaria para o Wessel a 5 petecas, que eu não lembro a moeda, eu sei que era 5 reais, cruzeiro, não lembro. E ele ficou me olhando, que beleza, tal, e vocês têm produção para me entregar? Não, precisamos saber e tal. Aí ele falou, tá bom, obrigado, não quero. Mas por que você não quer? Ele falou, porque eu trago do Uruguai e chega aqui a 3. Por que você quer que eu diminua a minha margem de lucro para atender um cordeiro de você, sendo que o cordeiro que eu trago do Uruguai me atende bem? Tá bom, obrigado. Esse cordeiro do Uruguai está incomodando. Fomos no Ministério do MIDIC, lá em Desenvolvimento e Comércio. Nós somos da Associação Paulista, queremos que o senhor tome uma atitude de taxar a carne do Uruguai. Por que não? Porque senão incentiva, tá bom. Volta daqui. 15 dias depois nós voltamos lá. Ele falou, infelizmente nós não podemos fazer. Mas por que não podemos fazer? Ele falou, eu fiquei escutando, o Brasil exporta para o Uruguai linha branca, veículo, X bilhões de dólares lá. E importa de carne ovina $10 mil, $100 mil. Como é que eu vou taxar? Sabe que eu vou mexer com carne ovina se o Uruguai importa tudo da gente? Essa relação comercial de Mercosul, né? O que nós temos? Nós temos que mostrar qualidade, cordeiros de qualidade, cordeiros padronizados e cordeiros que não sejam congelados. O mercado absorver carne fresca. Né? E nós temos um potencial tremendo de produção, né? Quer dizer, eu puxei esse assunto aqui, tocando esse assunto, porque a gente tem batido nessa tecla, inclusive nesses documentos que a gente está finalizando e mostrando no Estado, a gente tem mostrado isso, quer dizer, para mim, pelo menos como profissional da área, como zootecnista, como criador, é inconcebível pensar em importação de cordeiro com o potencial que nós temos de produção. Quer dizer, nós precisamos realmente fazer com que a cadeia se organize, se oriente para que a gente atenda esse mercado e até mesmo pensar
lá para frente, a exportação que tem um mercado enorme para ser trabalhado, né? E aí vai muito também de cada elo dessa cadeia, né? Sem dúvida. Quando em 2000 nós concluímos a construção do entreposto de carne ovina em São Manuel, o objetivo nosso até montei uma cooperativa, porque a Aspaco não podia comercializar, e eu até montei uma cooperativa com os associados e um grupo de associados que, Chico, vamos comprar cordeiro no sul, vamos trazer para o Dom Pig, abatemos e comercializamos. A gente consegue girar a Cooperovinos e com esse dinheiro nós vamos começar a comprar cordeiros do pessoal de São Paulo no preço que se vendia no abate ecológico. Porque o criador de São Paulo naquela época, para que eu vou entregar para você se eu tenho minha clientela aqui, né? Sim. Então a gente falou, e a gente conseguia trazer cordeiro do sul, fazer os cortes, entregar no mercado e a margem de lucro que a cooperativa ia ter, remunerar o produtor de São Paulo. Para o cara chegar e falar, mas então eu vou poder ter 1000 ovelhas, a Cooperovinos vai consumir? Vai. Infelizmente, estourou a aftosa no Rio Grande do Sul, nós não conseguimos fazer essa roda girar. Né? E aí tivemos que buscar cordeiro no Mato Grosso do Sul, tal, aí já não tinha o padrão de qualidade. Então, é muito complicado, mas a única maneira, e a gente está vendo exemplos de marca própria que estão criando no mercado, estão crescendo, porque na qualidade e no padrão, sempre entregando isso. Para a gente fechar esse bate-papo aqui, para continuar visitando a propriedade, na sua opinião, nessa experiência de 40 anos, a ovinocultura é viável? Sim. Bom, eu estou aqui tentando viver, né? Mas eu acho a ovinocultura, na minha visão, ela é um complemento de renda dentro da propriedade. Aquela pessoa que fala, eu vou viver da ovelha, ou ele parte para uma genética de alta escala e vive só nisso, sabe? Ele é o peão, a família toca, né? Hoje eu tenho vários exemplos de cabanhas de determinadas raças que são altamente viáveis economicamente, né? Agora, aquele rebanho comercial, ele tem que ter um plano de ação em que ele vai viver disso com a escala e com uma modalidade de atividade, que é a recria e engorda. Hoje, você ser criador de ovelha, produzir o cordeiro, para viver exclusivamente disso, e não é diferente no gado, não é diferente no frango, não é diferente em nada, você tem que ter escala, você tem que ter volume. E aí chega um ponto aqui em São Paulo, que você vai falar, eu vou deixar 200 hectares de pasto, porque eu vou ter um rebanho de 5.000 matrizes. Aí vem o cara da soja, do milho, do coisa, pagando uma barbaridade de arrendamento, te proporcionando todas as benesses da vida, você vai ficar pensando, puxa vida, eu acho que eu vou voltar a ter um rebanho em volta de casa. Menor, né? Eu vou arrendar. E aí o cara fala, mas é verdade, você não vê ninguém viver de 100 vacas Nelore, você não vê ninguém viver de 20 porcas, né? Eu tenho meu vizinho aqui, tem 700 mil galinhas, vai ver a estrutura dele. Se ele tivesse 50 mil galinhas, ele estava... Não viabiliza, né? Bom, e aí que entra o associativismo, né? Quer dizer, nessas escalas menores, para os produtores que estão trabalhando o rebanho comercial, o associativismo viabilizaria por conta dessa escala que ele cria, né? Você tem 10, 12 criadores num raio de 50 quilômetros, cada um com 300 ovelhas, são 3.000 cordeiros, 1.500 cordeiros, né? Ou lá sei quantos mil cordeiros, que o frigorífico vai sentar, vai fazer a escala, vai acertar preço e tal. Então, precisa o quê? São Paulo precisa voltar a ter os núcleos regionais para que tenha uma consultoria, uma assistência bem focada naquilo que cada um quer produzir. E fortalecer uma associação estadual. Não tenho dúvida. Porque não adianta você reclamar de uma associação, falar que ela é de elite, você nem mensalidade paga. Vai lá, né? Tem que participar. A Aspaco não faz nada para mim, mas e mesmo que não faça, custa R$400 por ano, o que a Aspaco pode fazer? É verdade. Né? Não, e outro detalhe, né? Muitas vezes o produtor, às vezes associa, mas ele acha que a partir dali do momento que ele associou e pagou, o resto quem faz é a diretoria. Exatamente. A associação é o associado, né? Quer dizer, ele tem que estar lá, ele tem que estar presente, né? Tem que participar das decisões e das atividades. Nesse espaço aqui, eu falo que dentro das associações estaduais ligadas à Associação Brasileira, na minha opinião, e eu acho que eu não tenho exemplo igual, a Aspaco é a que mais faz
Com certeza. para o criador comercial. É só olhar, entrar no site dela e ver quantos dias de campo, quantas lives, quantos cursos. É verdade. Né? Curso de tosquia, curso de casqueamento. Campeonato Cordeiro Paulista. Putz, nem live. São N atividades, né? E eu acho que era importante que cada um fortalecesse, e aí tem o direito de ir lá, dar sugestão primeiro, exigir depois. É verdade. Falando de associativismo, com a experiência aqui, né, do Chico Borborema, nessa história, na Associação Paulista de Criadores de Ovinos, na Associação Brasileira do Ile-de-France, na ACO, né, e todo esse trabalho de envolvimento com a ovinocultura. Catitu fora da manada é comida de onça, companheiro. Vem associar, vem juntar para fortalecer a ovinocultura paulista e brasileira.